Boa noite. Eu gravei um vídeo muito longo novamente e estou retomando então para conversarmos sobre a especificidade da psicologia. Eu tinha dito sobre não ser a salvação fazer psicoterapia. Claro, não existe uma salvação no sentido de nada mágico, gente. A vida é um caminhar, é uma trajetória única e muito pessoal. Como eu coloquei, eu acredito realmente que cada pessoa vive o que tem que viver, inclusive as doenças, as alterações psicológicas, a forma dela lidar com os sentimentos, os comportamentos. Isso tudo é muito pessoal, ligado à história da pessoa. Eu sou apaixonada pela história. Eu não entendo, não concebo que um psicólogo, uma psicóloga faça uma avaliação, uma análise, uma entrevista, mesmo ou principalmente nas instituições públicas, sem ter tempo para ah, saber, conhecer a história daquela pessoa. O mínimo precisa. Chamamos em psicologia de anamnese. E aí a questão vocês vão entender mais à frente das dificuldades no meio institucional. Só que isso não pode ser desculpa. Entender que um médico, um fisioterapeuta, um TO, enfim, todas as outras áreas que cuidam também da saúde e que fazem terapia, não faça um longo estudo, uma longa entrevista com detalhes da vida da pessoa, até é possível compreender. Mas dentro da psicologia é inadmissível, seja o espaço que for que o profissional está ocupando. Não há mágica, e você não tem mágica também para elaborar uma percepção sobre a questão que a pessoa está trazendo, sem que você conheça minimamente a história dela. Tem um psicanalista que eu amo, Gabor Matel, e ele diz isso, e isso me tranquilizou tanto quando eu o conheci, porque eu sempre defendi essa opinião da questão pessoal e da história e em relação às doenças, e ele confirma isso. Ele diz, inclusive, o seguinte: precisamos estarmos mais atentos às evidências, né? Canta lá a música do Chitãozinho e Chororó, que você vai entender. Não dá para viver de aparência. As evidências estão postas nas nossas vidas desde o nosso nascimento e vão dando já pistas, é, indicações, indícios, né, daquilo que pode ser construído ou que foi construído na vida de uma pessoa. Então, nós não podemos mais levar adiante, fingir que não estamos vendo, ou adiarmos a busca das possibilidades de tratamento por causa, por exemplo, do preconceito. Sim, ainda existe um preconceito absurdo também em relação à psicoterapia. Existe em relação à psiquiatria, como nós conversamos, em função especificamente de medicação. Para um país que se automedica, inclusive, e que está se dando o direito agora de ter um entendimento sobre todas as medicações possíveis para a Covid, é
é um paradoxo você observar como pode negar, por outro lado, a medicação muitas vezes necessária. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre nossas ações, nossos pensamentos e atitudes e preconceitos sobre essa questão da saúde mental. E a psicologia, ela se encarrega da psicoterapia, que é um trabalho que você vai desenvolver com a pessoa sobre ela própria. Como é que ela caminha na vida, como é que ela nasceu, qual é a história dela, o meio que ela está inserida, ou esteve, ou estará, e como ela se relaciona consigo própria, seus pensamentos, sentimentos e o social. É importantíssimo na formação do profissional a psicoterapia individual. Eu penso que não há como você impor isso na formação da pessoa profissionalmente falando. Porém, eu defendo que se houvesse uma fiscalização, digamos assim, pelo conselho de classe em relação a uma estatística do número de denúncias, por exemplo, no conselho, relacionado a se aqueles profissionais têm ou não as análises pessoais. Porque, infelizmente, existe uma enormidade de profissionais em todos os ambientes que não ou nunca fizeram psicoterapia. Isso, na minha opinião, é inadmissível. Eu disse a vocês, se não disse, digo que eu defendo que todo mundo que trabalhe com a saúde faça psicoterapia individual. Médicos, médicas não fazem. Médico, inclusive, se recusa muitas vezes a cuidar da própria saúde física. Isso é ser Deus. E eu não confio em uma pessoa que se acha ou que se entende Deus. Então, é necessário um trabalho de autoconhecimento para lidar com o outro. Fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, educadores sociais, educadores físicos, enfermagem, todo o pessoal, me desculpe os que eu não citei aqui, mas todas essas pessoas que trabalham com a saúde deveriam, em algum momento da vida, ao menos, dedicar-se um período às psicoterapias individuais. Supervisão. Eu fico assim espantada com o número de profissionais que nunca fizeram uma supervisão. Não importa em qual espaço você está, se clínico ou da clínica, né, ou de instituição, a supervisão é muito importante, principalmente para os recém-formados. E as pessoas levam na flauta, como se não houvesse uma necessidade de reflexão sobre aquela condição mental para que você possa avançar no seu trabalho. Isso é muito importante. E, infelizmente, mesmo nas instituições, é do bolso particular que sai o investimento. E muita gente refuta essa possibilidade alegando as dificuldades financeiras, que eu compreendo como ninguém, mas eu posso dizer a vocês de que do quanto eu abri mão de milhões de coisas na vida para dedicar-me sempre à psicoterapia pessoal e às supervisões. Elas são importantes. Eu volto no próximo vídeo para continuar essa conversa com você.